o caminho da verdadeira conversão. Nosso versículo inicial se encontra na carta aos Romanos, capítulo 10, verso 17, nova versão internacional. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Igreja preciosa, povo santo e amado, mais do que vencedores em Cristo, selados com o Espírito Santo prometido por Deus, abençoados com todas as bênçãos espirituais. Meus amados irmãos, hoje vamos falar do caminho que deve ser percorrido para que a verdadeira conversão aconteça na vida dos filhos de Deus. Porque, veja, amados, existe no mundo uma conversão que ela não é genuína, ela não é verdadeira. A gente fala muito aqui em nosso trabalho ministerial acerca das mazelas da religião em geral, né? Especialmente a religião que se autodenomina cristã. Seja qual for o segmento, inclusive. Qualquer um deles, para mim, é a mesma coisa. Claro que difere pensamentos, claro que é uma diferença de conceitos, né, de doutrinas, mas para mim, na verdade, é tudo a mesma coisa. É religião, né? E então, as religiões têm a sua visão de conversão, e a gente fala muito a respeito de religião, e é importante você entender, né, você que já está em graça, é bom você ter esse conhecimento, né, você, ainda que você já conheça esse aspecto, no caso, essa visão do estudo de hoje, né, mas é bom você sempre relembrar, como a palavra diz na carta aos Hebreus, no capítulo 5, né, é um exercício constante para podermos discernir o bem e o mal. É um exercício constante para que haja sempre discernimento espiritual em nossas vidas. Então nós nos dedicamos a conhecer a palavra, a estudar, etc., para que haja em nossa vida isso que a palavra diz, né? Um exercício constante. Então, para você que já está em graça, é importante, e é muito mais ainda para você que está chegando agora. E, abençoado Cristiano, eu me despertei, né, agora para a graça, estou começando a conhecer, estou assistindo aos vídeos, eu já li os livros, a gente recebe muito isso, né? Eu fico muito feliz, inclusive, né? Ah, abençoado, eu baixei o livro aqui de vocês, eu li, poxa, uma bênção e tal. Só que esse conhecimento da graça, para alguns, ele acaba trazendo também muitas dúvidas. Dúvidas que são naturais. É normal que haja dúvidas, obviamente, né? Então, é importante que essas dúvidas sejam supridas, né? E que o bom entendimento seja realmente exercitado, como eu acabei de falar, para que possamos discernir bem a palavra do Senhor. Então é importante você entender que há uma conversão no meio religioso que é uma conversão que não é verdadeira. Porque eles dizem que conversão é o quê, basicamente? Mais uma vez, seja qual for o segmento. É você aceitar aquela mensagem, né? No caso das denominações ditas cristãs, seria aceitar a Jesus, né? Que, eu sempre digo isso, é um conceito assim, muito bizarro, muito fora da realidade, porque ele não encontra respaldo bíblico. Sabe, não faz sentido algum essa ideia de aceitar Jesus. Ah, eu vou aceitar Jesus. Eu quis aceitar Jesus. Isso não existe na Bíblia, por mais que a maioria acredite e por mais até que nós acreditamos no passado, né? Nós acreditamos muito, eu particularmente, né? E a maioria de vocês, né, que está em graça hoje, a maioria veio desse sistema e também acreditou nisso, que nós é que tínhamos o poder de aceitar Jesus. Isso não faz nenhum sentido, né? Eu vou deixar na descrição do vídeo um estudo sobre essa questão de aceitar Jesus, tá? Porque eu não vou me aprofundar nisso, mas se alguém quiser se aprofundar, é só assistir aí na descrição do vídeo pela gravação, tá? Então, essa é a coisa, aceita Jesus, aí você entra para aquela instituição, né? Que eles chamam de igreja, no caso das religiões cristãs, chamadas cristãs, né? Ou ditas cristãs. Então a pessoa entra para aquela chamada igreja e ela passa por todo um processo. Então, por exemplo, em algumas denominações tem a classe dos catecúmenos, que no caso são os iniciantes, né? Então há uma preparação para o batismo. Tem outros que chamam a classe dos
batizandos, né? Uma preparação para o batismo, sabe? Essa coisa toda, né? Então a pessoa passa por aquele ritual inicial, aí passa pelo batismo, aí pega a carteirinha de membro, aí vai exercer lá uma função, aí toma a Santa Ceia, ou no caso da igreja chamada católica, né? A primeira comunhão, e aí vai na missa todos os domingos. Veja, mas eu falo isso com todo respeito, tá? Não estou aqui para desrespeitar ninguém. Entende? Eu respeito a sua visão. Você é religioso, por acaso, né, ou não por acaso, o Senhor permitiu que você assistisse ao vivo ou pela gravação, você ainda pertence a alguma religião. Veja, eu não estou aqui para te desrespeitar. Entende? Eu não quero atacar você, eu não quero nada disso. Eu estou falando, na verdade, do Evangelho da Graça, que é o Evangelho que nós defendemos aqui. E aí o teu coração vai se abrir ou não. Aí já não é algo que caiba a mim ou a qualquer um que pregue a graça. O nosso papel é transmitir o conhecimento do Evangelho. E respeitosamente eu falo para você isso. Ser religioso não é ser do Evangelho. Ser religioso pode parecer ser convertido, mas não é. Porque a pessoa tem esse pensamento. Então, mas irmão Cristiano, poxa, eu estou aqui na igreja tal, eu tomo Santa Ceia, eu faço jejum, sacrifico, vou à missa, enfim, vou às reuniões espíritas, ou sei lá, amado, seja qual for a religião. E aí eu sou convertido a essa religião. Bom, você pode até ser convertido à religião. Aí eu concordo. Só que essa não é a conversão que o Evangelho fala. Porque a conversão que o Evangelho fala não é para a religião X ou Y. A conversão é para Deus, para o Evangelho. É se voltar para Jesus Cristo. Você já vai entender esse conceito, tá? Então, amado, a verdadeira conversão não é você participar de nenhum ritual, sabe? Faz um ritual de iniciação, aí participa disso, participa daquilo, e tem a carteirinha de membro, e frequenta o templo, ou frequenta o espaço ali, sei lá, da Umbanda, ou do Espiritismo, ou do Adventista, ou não importa, tá? A verdadeira conversão não é isso. Não é você seguir dogmas, seguir ensinamentos religiosos, raciocínios humanos. A verdadeira conversão é você voltar a sua vida para Deus, realmente para Deus. Mas, irmão Cristiano, se eu estou aqui na religião X, eu não estou voltado para Deus? Não, não está. Sinto muito, mas não está. Mais uma vez, não estou aqui para atacar ninguém, para desrespeitar a fé de ninguém. Não é o nosso intuito aqui. Eu estou aqui para falar a verdade do Evangelho, do que está escrito na palavra. Tá? Então não se sinta ofendido se você ainda está envolvido em alguma religião. Peço a Deus que abra o seu coração para que você se liberte. Sabe, porque conversão não é isso. Você está na religião, você não está voltado para Deus. E você vai ver isso aqui escrito na palavra. Tá? Você vai ver. E hoje você vai entender, se é que você não entende ainda, o caminho para você alcançar essa verdadeira conversão. Qualquer pessoa, para ela ser verdadeiramente convertida, ela tem que passar por esse caminho aqui. Tá? Então, qual é o primeiro passo? Né? Já que um caminho ele é feito de passos, né? Para você atravessar um caminho, você tem que caminhar, obviamente, né? Tem que ter passos. Então vamos ver alguns passos aqui. O primeiro é esse que nós acabamos de ler aqui na entrada, no primeiro versículo. É ouvir. Esse é o primeiro passo. É ouvir. A palavra diz, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida pela palavra de Cristo. E veja, abençoado irmão, abençoada irmã, é mais do que ouvir do ponto de vista mecânico, físico. Tá? É ouvir com o coração. Porque ouvir mecanicamente é uma coisa. Agora, você ouvir com o coração é o quê? Você ouvir e receber aquela palavra. Vocês podem, se vocês quiserem depois ler, vocês vão observar no contexto aqui de Romanos 10, né? Nós lemos 10, 17. No contexto, vocês vão observar Paulo falando, aqui no caso no contexto, ele está falando dos religiosos israelitas. Né? Está falando da conversão deles, etc. e tal. E no contexto, o Paulo fala, eles por acaso não ouviram? Sim, eles ouviram. O Paulo diz que os israelitas ouviram.
Só que, amados, eles não ouviram com o ouvido da fé. Entende? Com o coração. Eles ouviram pessoas pregando. Mas eles não ouviram com o coração voltado para Deus de fato. Então é mais do que ouvir. Eu ouvi alguém pregar a graça ali. É mais do que isso. É você realmente dar ouvidos, é o coração se abrir e é você ouvir com o seu interior. Você absorver esse alimento. Esse é o primeiro passo, obviamente, né? Porque não tem como você receber o evangelho se você não ouvir, né? Entende? Então, alguém tem que pregar, o Paulo fala no contexto aqui, né? Em Romanos 10, como ouvirão se não há quem pregue? Né? Então, alguém tem que pregar. É o que nós estamos fazendo aqui, por exemplo. E aí, a mensagem é pregada e o evangelho chega. Primeiro chega mecanicamente, né? Fisicamente, o som no seu ouvido, só que esse som tem que se converter em um som da alma, do coração, do espírito, percebe? O seu coração tem que se abrir para essa palavra, para que você alcance o segundo passo. Então é importante dar ouvidos à palavra, amado, você que está novo na graça, ou de repente, como eu falei, você ainda está na religião envolvido, mas Deus lhe permitiu ouvir essa palavra, amado, dê ouvidos não só fisicamente. Percebe? Sabe, não fica nessa de heresia, porque as pessoas ficam muito nisso. Esse negócio de graça, esse pessoal que prega a graça aí, é tudo herege, esse cristiano é herege. Mas o que eu mais, não vou dizer o que eu mais recebo, mas certamente uma das mensagens mais recorrentes, comentários, é essa coisa de heresia. No YouTube é um festival, em outras redes também, por e-mail também. Cristiano, isso é que você prega é heresia. Mas as pessoas ficam nessa de heresia, o que para mim é até uma certa infantilidade, né? Porque aquilo que eu digo, a posição de adulto é o quê? É você conferir, não é? Você ouviu, poxa, eu nunca ouvi esse negócio de graça. O camarada aí está pregando isso aí, mas isso aí vai meio contra. Porque a graça diz que não existe, por exemplo, aceitar Jesus, que não existe mais não tem que pagar o preço para ser salvo. A graça diz que eu, inclusive, já nasci com todas as bênçãos, que eu já tenho o Espírito Santo, que eu não tenho que lutar por isso. Ora, isso é diferente do que eu aprendi por aí. Aí o adulto faz o quê? O posicionamento, quem tem um posicionamento adulto? Eu vou estudar isso aí. Tem algum livro aí? Eu quero ler. Né? É isso. Vou assistir alguns vídeos aqui. Entende? Só que a maioria tem uma posição ou uma atitude mais infantil, espiritualmente falando, que é essa coisa de ficar gritando, heresia, herege. Não, amado, sai disso. Ouça. Porque para haver a verdadeira conversão, tem que ouvir. E repito, é mais do que ouvir fisicamente. É ouvir com o coração. Como Paulo falou, os israelitas ouviram. Eles ouviram, Paulo afirmou. Só que na verdade não ouviram. Vocês entenderam? Ou seja, eles ouviram e não receberam. Percebe? Só quando recebe no coração é que o primeiro passo da verdadeira conversão é cumprido, né? Percebe? Então é muito importante ouvir. Ouvir. O segundo passo é o quê? É o que vem, obviamente, posteriormente ao ouvir, que é a revelação da graça. É você ter o evangelho da graça, que é o único evangelho da nova aliança. Né? O evangelho que foi revelado ao apóstolo Paulo e que a partir dele foi revelado ali na igreja primitiva, que pela misericórdia de Deus chegou até as nossas vidas. Tá? E esse evangelho, então, ele revela, veja bem, amado, o que é revelar? Irmão Cristiano, o que significa revelar literalmente? É retirar o véu. Percebe? Literalmente, a palavra revelar significa retirar o véu. Tá? O que é o véu? O véu é um impedimento. Porque se você tem um véu sobre a sua cabeça, ele é um impedimento para você enxergar. Entende? Então, quando há a revelação da graça, ou seja, quando a pessoa ouve a mensagem de Cristo, que é o evangelho da graça, tá? Irmão Cristiano, eu queria entender por que o evangelho da graça é o único evangelho. Eu queria entender isso. Eu vou deixar na descrição do vídeo também um estudo sobre o evangelho da graça. Pelo menos um. Sobre o evangelho da graça, para você entender por que ele é o único evangelho. Tá? Então, meus amados irmãos, há esse primeiro passo, né, que é ouvir, como Paulo
falou, né, os israelitas ouviram, eles ouviram mecanicamente, né, fisicamente, mas não ouviram com o coração. Tá? E quando você ouve, mas você ouve com o coração, você vai conferir a palavra, aí acontece, o Espírito Santo abre o seu entendimento. E aí acontece a revelação da graça. O ouvir, portanto, traz esse segundo passo, que é a revelação da graça, que é a retirada do véu, como eu falei agora há pouco. Né? E aí, o véu sendo retirado, os seus olhos são iluminados. É só você pensar na metáfora. Né? O véu, a palavra véu, inclusive, no grego, no texto em grego na Bíblia, ela aponta para uma túnica. Não era nem um paninho só que ficava na frente da visão. Era uma túnica que cobria toda a cabeça. Olha só que metáfora, né? Ou seja, não só a visão está fechada, como a mente está. Né? Toda a cabeça está. É uma metáfora interessante, né? Que o apóstolo Paulo utilizou ali em relação a essa coisa do véu. Né? Então, revelação é o quê? É o véu ser retirado e os seus olhos espirituais serem iluminados pela palavra. E aí você passa a entender a graça. Ou seja, entender o que Jesus Cristo fez na cruz, as conquistas do Senhor. E entender, como Paulo disse escrevendo aos Coríntios, que tudo nos foi dado gratuitamente por Deus. Fundamentalmente, o Evangelho da Graça é isso. O Paulo chama o Evangelho da Graça de palavra da cruz. Por quê? Porque é o único evangelho que evidencia o que foi feito na cruz, né? Que faz realmente a pessoa entender a obra de Jesus por completo. Né? Na cruz, a sua ressurreição. Tá? Depois vem um complemento, né? A revelação da escatologia consumada acaba complementando todo o raciocínio. Né? Então tem essa revelação, ou seja, os seus olhos que estavam antes cobertos por um véu, no caso, como eu falei na metáfora, toda a cabeça coberta, uma vez que ela é retirada, você passa a enxergar. Entende? Por que as pessoas que conhecem a graça, elas se libertam da religião? Elas têm logo a vontade de romper. Porque ela passa a enxergar a verdade contida na Bíblia e que a religião não revela. Ou revela em parte, né? Só o que é conveniente. Não há muitas pessoas aí, religiões e denominações aí que dizem pregar a graça. Tem muitas. E, de fato, um ou outro prega algum outro ponto, só o que é conveniente. Entende? Só que mantém muitos fermentos. Tem muito. Gente, a maioria hoje, até as denominações mais tradicionais, mais antigas, hoje também dizem estar na graça, pregarem a graça. Mas, como eu disse, eles pregam aspectos, um outro ponto que é conveniente. Mas não é a graça de verdade, não é revelação. Porque, veja, a verdade liberta. Não foi o que Jesus falou? Conhecereis a verdade vos libertará. Então, quando você ouve, que é o primeiro passo, como falamos agora há pouco, e você obtém o segundo passo, que é a revelação, você quer romper, porque a revelação, ou seja, o conhecimento da verdade e da graça, faz você querer ser liberto imediatamente. Ora, eu conheci uma verdade aqui, eu não quero mais viver em outra palavra. Sabe, eu sei que eu estou livre de religiões, de frequentar templos, de sacrifícios religiosos, e todos esses cerimonialismos, nós estamos livres disso. E hoje eu descobri isso pela revelação da graça, então eu quero me libertar. E há então um rompimento natural, entende? Porque a revelação, repito, é a retirada do véu que faz os olhos se iluminarem. Efésios 1, do 17 ao 19. Essa passagem é maravilhosa, não? Olha só. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, aqui o Paulo está dizendo, eu oro por vocês, né? Eu oro para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento, observem bem, o espírito de sabedoria e de revelação. O que Paulo está dizendo? Eu oro a Deus para que vocês alcancem a sabedoria da graça e a revelação, ou seja, que o véu seja definitivamente retirado de seus olhos. Olha só a oração do apóstolo. Aí veja a consequência disso, 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Percebeu? Retirar o véu é isso. É você retirar a túnica que cobria a cabeça, consequentemente cobrir os olhos,
e fazer com que a luz, que no caso aqui, na metáfora, a luz é a palavra, né? É a iluminação. Esse véu fazia, né? Antes de você ter a revelação, fazia com que você não enxergasse a luz. Então Paulo fala, eu oro para que vocês alcancem a sabedoria, a revelação, para que os seus olhos, ou seja, os olhos espirituais, os olhos do vosso entendimento, sejam iluminados. Uma vez que não tem mais o véu, a luz vai chegar nos olhos. Percebeu, né? Para que saibais, tá vendo? A sabedoria é importante saber, gente. É importantíssimo conhecer. Faz parte da libertação. Você saber, conhecer. Como nós já falei, vou repetir, né? Nós já vimos muitas vezes em Hebreus capítulo 5. É um exercício constante do alimento sólido. O alimento sólido é o Evangelho. Ele tem que ser exercitado em nossas mentes constantemente para que possamos discernir muito bem. Então, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder. Olha só, gente, quantas coisas são reveladas. As riquezas da glória, a herança que nós temos em Cristo. É aquilo que eu falei, né? Tudo que Jesus conquistou. É só a graça, é só a revelação que nos mostra isso. Sem revelação, você fica tentando conquistar tudo isso que Jesus já conquistou. Mas quando a revelação vem, você conhece a sua vocação, as riquezas da glória, a sua herança nos santos e a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Olha quanto entendimento, quanta coisa nos é mostrada quando o véu é retirado da nossa cabeça. Os olhos são iluminados. A barreira, né, que ocupava então a nossa cabeça e que nos impedia de raciocinar o Evangelho e de enxergar a luz da palavra, essa barreira é retirada pelo segundo passo. Então a pessoa ouve, então há aquele despertamento inicial, que a gente costuma dizer, né, aquele estalo inicial, ela ouve aquilo, enche o coração dela de alegria, né? Poxa, que palavra maravilhosa, eu gostei disso aí, eu quero aprender mais, eu vou estudar. Alguma coisa estranha? Eu nunca ouvi isso na igreja que eu participo? Eu nunca ouvi, mas eu vou ver se está escrito, eu vou conferir. Percebe? É aquele primeiro estalo. E aí quando a pessoa vem para esse segundo passo, ela obtém a revelação. Ela começa a estudar a palavra, ela começa a verificar que está escrito, e ela começa a crer porque ela é filha de Deus, e aí o véu é retirado. Entende? O véu é retirado. Olha que coisa interessante, abençoado. Irmão Cristiano, qual era o maior véu que havia ali na época do apóstolo Paulo da igreja primitiva? O maior véu era a lei de Moisés. Tá? O maior véu. Por quê? Porque havia muitos judeus ali na região, né? Obviamente os judeus cumpriam a lei, tinham a lei como regra de vida, né? E de fé. Né? A lei de Moisés ela era uma regra cívica, né? Ela tinha aspectos cívicos para os judeus, para os israelitas, mas ela também tinha um aspecto religioso, né? Um aspecto da fé deles e tudo mais. Então os judeus já nasciam naquele ritmo, obviamente, né? E seguiam. Então era muito complicado alguém ouvir de que Jesus morreu, ressuscitou e a lei acabou, você não tem mais que viver nisso. Aliás, a carta aos Hebreus ela é toda para isso. Sabe, o motivo da carta aos Hebreus, o motivo é todo esse: abandonar as obras da lei, fazer as pessoas entenderem que Jesus era superior a Moisés. Interessante, né? Então, o maior véu era a lei por causa disso, porque havia muitos judeus ali que frequentavam as igrejas, né? Muitos judeus, inclusive, criam em Jesus como Messias, recebiam Jesus, mas eles ainda, até por causa dessa prática constante deles, ainda insistiam em viver na lei. Então era um grande véu para os israelitas, e esse véu, amados, chegou até mesmo a alcançar a mente de muitos que não eram judeus. Por quê? Porque muitos não eram judeus, recebiam também o evangelho, estavam ali nas igrejas, e de repente entrava alguém ali com a visão judaizante e começava a dizer, olha, você tem que cumprir as obras da lei, não é bem assim. E mesmo você que é gentio, ou seja, que não é judeu, você tem que se circuncidar. Gente, isso acontecia muito. Então o maior véu era esse, era a lei. Sabe? O maior véu que existe hoje é o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo, ele mistura a mensagem de Cristo com a lei. Como eu já falei várias vezes, né?
no meio do cristianismo existem muitas obras que são obras da lei, disfarçadas de obras da graça. Então as pessoas pensam que estão na graça, mas estão cumprindo obras da lei. Ainda que a lei não esteja mais em vigor, já está obsoleta. Na cruz, o Senhor tornou a lei de Moisés obsoleta. Então, cronologicamente, ninguém está debaixo da lei. Só que as pessoas podem estar, e a maioria está, infelizmente, mentalmente debaixo da lei, no que tange a essas obras, que dizem que são da graça e não são. Vou deixar na descrição do vídeo um estudo sobre as obras da lei. Irmão Cristiano, quais são essas obras? Como eu não posso me aprofundar hoje por causa do, que o tema é outro aqui e o tempo não permite, quem quiser se aprofundar vai encontrar um link na descrição do vídeo pela gravação. Tá? Então, vamos ver aqui o Paulo falando da lei como um véu. Hoje, como eu falei, o véu é toda religião. Até o ateísmo é um véu hoje. Porque para mim o ateísmo é um tipo de religião. Claro que não é uma religião que acredita numa divindade, mas é um tipo de religião pelo movimento que eles fazem, pela defesa do que eles creem. Olha só que interessante, que até parece contraditório, né? Falar que um ateu crê em algo, mas eles creem. Né? O ateu não crê, por exemplo, que a existência da vida veio praticamente por acaso e que houve uma evolução. Não há comprovação nenhuma disso. Eles dizem que tem, mas não tem. Né? Qual é a comprovação? Cadê o elo perdido aí? Não tem isso aí. E nunca vai ter. Tá? Mas eles dizem, ensinam nas escolas, inclusive. Viemos de uma ameba. Sei lá, surgiu uma vida lá, de repente unicelular, e ela foi se multiplicando ali, na água, se adaptando, e saiu da água. Uma conversa fiada terrível, né? Mas as pessoas acreditam nisso. Fazer o quê? Eles dizem, por exemplo, que o universo foi criado por uma explosão aleatória. Tinha um ponto ali, sei lá o que é. O que tinha em volta desse ponto? Não sei também. Mas ele estava ali e explodiu, do nada. Aí o universo expandiu. O universo foi organizado por uma explosão. Você consegue imaginar algo sendo organizado por uma explosão? Pega material de construção. Você vai construir sua casa? Muito bem. Pega tijolo, pega cimento, pega areia, coloca tudo junto em uma bomba. Explode a bomba para ver se vai construir uma casa. Para com isso, abençoado. E as pessoas estão aí não, porque explodiu lá aleatoriamente, bum, organizou o universo. Se isso não é uma religião, não sei o que é, né? Vocês percebem? Entendeu o que eu estou falando? Tudo isso é véu, porque impede a pessoa de enxergar. Religião, as religiões em geral, especialmente o cristianismo, ateísmo, filosofias que são contrárias, né, ao evangelho, à palavra. Como eu disse, há muitas filosofias no mundo que são boas. Nós podemos reter o que é bom, a própria Bíblia ensina, né? Examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Agora, há muitos pensamentos filosóficos que são contrários ao evangelho. Tudo isso é véu. Por quê? Porque tudo isso impede as pessoas de enxergarem a luz do evangelho. No caso do contexto da igreja primitiva, o maior de todos os véus era a lei de Moisés. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículos 13 ao 17. Nova versão internacional. Não somos como Moisés. Graças a Deus, louvado seja Deus por isso, né? Que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Porque, veja, Paulo está dizendo o seguinte, a lei ela veio com uma glória, um resplendor. Né? Quando Moisés desceu do monte, o Paulo diz que o seu rosto brilhava, e brilhava tanto, parecia até um sol, ninguém conseguia nem olhar. E aí Paulo usa como metáfora, né, que Moisés colocou um véu, para que o povo de Israel não olhasse para aquilo que se desvanecia. O que é desvanecer? Desvanecer é apagar. O que Paulo está dizendo na realidade? Que a lei veio em glória? Sim, mas era uma glória transitória. Ou seja, era uma luz que iria se apagar, uma luz que desvanecia. Vocês estão entendendo? Muito bem. 14. Na verdade, as mentes deles se fecharam. Olha só, meu irmão. Pois até hoje
E aí eu diria, até hoje também, porque esse até hoje aqui é na época de Paulo, né? Mas eu diria, até hoje, 2022, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Olha que tremendo. Sabe aquele véu de Moisés que impedia as pessoas de enxergar a luz? Pois é, esse véu permanece quando a antiga aliança é lida. Olha só, meu irmão. Não foi retirado. Porque, olha só, é somente em Cristo que ele é removido. Em algumas versões diz abolido, retirado. Percebe? Esse impedimento ele é retirado pela palavra de Cristo. Então, enquanto a antiga aliança é lida e, consequentemente, vivida, né, como é o caso do contexto da igreja primitiva ali, como eu falei, muitos judeus, mesmo os que criam em Jesus, continuavam com aquelas práticas da lei. Aí Paulo fala, eles estão com o véu ainda. Mesmo os que acreditavam, hein? Não só os que não acreditavam em Cristo, como até os que acreditavam. Porque eles acreditaram em Jesus, mas muitos, repito, continuavam com aquela prática das obras da lei. Então a lei de Moisés era um véu muito pesado, muito terrível, né? 15 e 16. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Olha só, irmão. Um impedimento. Percebe? A religião é impedimento. Moisés aqui, né, no caso, Paulo está se referindo à lei, né, não à pessoa de Moisés. Quando Moisés é lido, ou seja, quando a antiga aliança é lida, um véu cobre os corações. Que palavra, hein? Mas, quando alguém se converte ao Senhor, opa, o véu é retirado. Que palavra linda, né? Quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Percebeu? Enquanto a pessoa está na religião, ela não está convertida ao Senhor. Ela ainda está com o véu. Em outras palavras, é isso aqui que Paulo está falando. Tá? Porque a pessoa só se converte a Deus quando o véu é retirado. Né? Há conversão e aí, consequentemente, o véu é extraído. Aí sim a pessoa está voltada para Deus. Agora, enquanto ela está na religião, não adianta. Essa religião ela pode até ser pretensamente cristã, como eu falei, mas é um impedimento para enxergar a verdade. 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Olha que palavra. O que Paulo está dizendo? Que liberdade é essa? É a libertação do véu. Paulo acabou de dizer o quê? Que o Espírito do Senhor, quando ele tira o véu, ele liberta o seu povo. Percebe? Então, quando você tem a revelação da graça, mais uma vez, revelação, literalmente, retirar o véu. Né? Então, quando você tem a revelação da graça, quando o ateísmo, quando as filosofias humanas, quando as religiões cristãs ou não, pretensamente, supostamente cristãs, né? Ou não, quando elas são retiradas da sua vida, aí você se converte, aí você tem liberdade. Percebeu o ponto? Essa é a verdadeira conversão. Converter-se, no caso, no grego, vem da palavra epistrefo. Essa palavra significa voltar-se para outro lado. Literalmente é isso, né? Então você faz uma conversão. Você está para esse lado, você se volta para o outro lado. Né? Ou seja, sua mente está voltada para a religião, para frequentar templo, para sacrificar, cumprir ordenanças, viver em proibições e em imposições. Religião basicamente é isso, né? Ou viver em filosofias contrárias ao evangelho, ateísmo, o que quer que seja. A sua mente está voltada para isso. Aí, o que acontece? Você ouve, que é o primeiro passo que nós vimos, e você recebe a revelação. Aí você se converte, ou seja, você se volta para Deus. Percebeu o sentido? Enquanto a pessoa está na religião, ela não está convertida. Por isso que o tema do estudo é esse, o caminho da verdadeira conversão. Não é conversão religiosa, é a verdadeira. É a conversão bíblica. Entendeu? É você estar voltado para algo que não é o evangelho, né? Momentaneamente, por falta de entendimento, e aí você ouve e obtém revelação. Aí você se converte.
Ou seja, literalmente você sai de um lado e volta-se para o outro. Né? Ou seja, sua mente que estava voltada para a religião ou para qualquer que seja o segmento, a sua mente se volta para Cristo, para o Evangelho. Percebeu o que é ser convertido? É isso. É você se voltar para Deus. Eu, falando da minha vida, né, religiosa, como vocês sabem, ou a maioria sabe, eu praticamente nasci na religião, né? Fui batizado católico e pouco tempo depois desse batismo, entre aspas, né, católico, a minha mãe se converteu a uma denominação pentecostal e eu fui criado ali. Claro que quando criança a gente não se envolve muito, né? Mas depois, pré-adolescente, já comecei a me envolver, comecei a cantar, aprender a tocar instrumento, tudo mais. Então fui me envolvendo. Então eu vivi uma vida religiosa ali, vamos dizer, de 20 anos, se contar desde a pequena infância, né? Foram 20 anos que eu não estava voltado para Deus. Eu pensava que estava. Até porque eu era uma pessoa muito envolvida. Sempre fui muito envolvido. Sabe, desde que eu comecei a me entender como gente, como se diz, né? Eu comecei a aprender a tocar instrumentos, me envolver ali nos grupinhos, e depois comecei a exercer coisa de ensino, e fui nessa caminhada. Eu tinha no meu coração que eu estava voltado totalmente para Deus, mas não estava. Eu estava voltado para a religião. Porque eu não tinha obtido a verdadeira conversão. Ou seja, eu não havia me voltado para Deus através da sua palavra. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, você só vai servir a Deus de verdade quando você não estiver envolvido com religiões, com a lei de Moisés e tudo mais, com esses mandamentos de homens. Entende? Enquanto a pessoa está voltada para isso, ela não está convertida, voltada para Deus. Observe aqui, Gálatas 2:19. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Percebeu? O povo de Deus morreu para a lei, por quê? Porque Jesus morreu por causa da lei. Então, através da lei, o povo de Deus morreu na cruz, junto com Jesus. O velho homem, no caso. Para quê? Para viver para Deus. Percebeu? Você só vive para Deus se você morrer para a religião. Neste sentido, né? Se você abandonar, se você se converter, ou seja, se voltar para Deus e deixar a religião de lado. Então, a conversão é isso. É você ouvir a palavra da verdade, o evangelho da graça, é você ter então, por consequência de ouvir com o coração e se interessar, exercitar, estudar, obviamente, você obtém a revelação, que é o segundo passo, é a retirada do véu, como acabamos de ver. E o terceiro passo é a transformação. Veja, a transformação, ela não é disciplina religiosa. Porque uma coisa é você ser disciplinado do ponto de vista religioso. Outra coisa é você ter a sua vida verdadeiramente transformada pelo Evangelho. Percebe? Porque uma coisa é a pessoa que tem uma vida X, né? Que pratica XYZ, e ela vai para uma religião, ela é disciplinada, ela deixa de praticar XYZ. Ela muda de vida. Veja, isso não é conversão. Não a verdadeira, tá? Vocês estão percebendo o ponto? Isso é uma disciplina, eu sempre já falei isso aqui muitas vezes. A religião, ela não converte ninguém, ela não muda a mente de ninguém verdadeiramente. A religião, ela é disciplina. Entende? O cara tinha uma atitude X, ele se tornou um religioso, passou a ter uma atitude Y. Às vezes, essa mudança é até boa. Eu reconheço que é boa, mas não é verdadeiramente conversão. Porque a mudança, a transformação de vida, não tem que vir por mandamentos de homens. Você percebe? A mudança de vida vem pela transformação que o Evangelho causa por dentro. Entende? Não é a transformação por fora. Mudou a atitude aqui, só porque agora é religioso, então eu não posso dar margem para falarem mal de mim. Então, você entende? A pessoa vai sendo disciplinada. Eu não posso fazer isso, que a minha igreja não deixa. Não vou fazer aquilo porque senão eu vou para o inferno. Sabe essas bobagens religiosas? Pois é, isso não é transformação. Isso não é conversão. A transformação é quando a palavra penetra, né, na sua vida de fato e te muda por dentro, independentemente de mandamentos de homens. Isso acontece como consequência da revelação. É o terceiro passo da verdadeira conversão. 2 Coríntios 3,18.
Agora há pouco lemos até o 17, né? Do 13 ao 17, agora vamos ler o contexto, 18. E todos nós, olha aí, ó, que com a face descoberta, ou seja, sem o véu. Percebeu? No contexto, Paulo vem falando do véu. Diz que o véu é Moisés, é a lei, o antigo pacto, religião. Aí Paulo fala, todos nós, a partir do momento que o véu é retirado, nós temos então a nossa face descoberta. E aí, contemplamos a glória do Senhor. Pegou? Contemplamos a graça, a luz, Cristo, revelação. Segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior. Em algumas versões aparecem assim, de glória em glória, né? A qual vem do Senhor, que é o Espírito. Percebeu? A transformação de vida, ela vem pela retirada do véu. Não é você assumir na sua vida uma posição religiosa. Sabe? Não é assumir uma postura de um religioso, que agora eu sigo os mandamentos da igreja. Não. É a transformação interna pela palavra. O véu é retirado e a palavra te transforma. E de glória em glória você vai sendo transformado. Você vai exercitando, né, a palavra na sua vida e você vai sendo transformado na imagem do Senhor. Coisa tremenda, né? E o que é maravilhoso é que isso é sem religião. É sem estar preso a nada, é só estar ligado ao Evangelho. Entende? Quando você tem essa revelação, quando o véu é retirado e acontece essa transformação, como acabamos de ler, então a sua vida passa a ter um sentido de querer agradar a Deus. Sabe? De querer se parecer o máximo possível com Cristo. Veja o que Paulo fala em Colossenses, capítulo 1, versículo 28. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Olha que coisa maravilhosa. Ué, mas irmão Cristiano, como assim? O Senhor Jesus já não nos aperfeiçoou, né? A palavra não diz que em Cristo estás perfeitos. Veja, amado, espiritualmente todos os filhos de Deus estão completos e perfeitos. Mas aqui Paulo está falando do ponto de vista da conduta, do dia a dia, entende? Porque o Paulo fala, olha, nós admoestamos a todo homem e ensinamos com toda a sabedoria para que esse homem se apresente perfeito. Sabe, não é no sentido apenas espiritual, mas aqui, como eu falei, do dia a dia, perante a sociedade, o bom testemunho, a transformação de vida. Percebe? Paulo não fala de religião aqui. Ele está falando de sabedoria. Eu apresento o Evangelho, eu ensino ao homem toda a sabedoria, para que eu apresente todo homem perfeito em Cristo. Porque a transformação é isso. Pelo Evangelho você é transformado. 2 Timóteo 3, do 16 ao 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. 17. Para que o homem de Deus, olha só, queridos, seja perfeito. Que coisa maravilhosa, hein? E perfeitamente instruído. Pegou aí a questão da instrução? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Pegou? Percebeu? Não é religião, é instrução por meio do Evangelho. Gente, vamos lá. Isso é totalmente diferente de você ser disciplinado religiosamente falando. Entende? Não é você alcançar, olha, agora eu já fui batizado, né? Já tomei Santa Ceia, já peguei carteirinha de membro, já estou frequentando aqui o templo de pedra, então agora eu vou ver, pastor, o que eu posso ou não posso fazer? Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode ir à praia, não pode ir ao cinema, não pode fazer aquilo, outro. E aí começam as proibições, né? Como eu falei, algumas dessas coisas são até positivas. Tá? Não vou dizer que não há nada, não vou dizer que tudo é negativo. Claro que há coisas que são positivas, né? Vou dar um exemplo prático. Irmão Cristiano, o que seria positivo nesse caso? Na minha visão, por exemplo, a pessoa abandonar vícios. Né? Isso é positivo. Você está percebendo? Eu fumava cigarro, né, que é uma coisa terrível para a saúde,
Eu fumava, mas eu fui para a religião ali e deixei de fumar, irmão Cristiano. Isso não foi positivo? Foi. Só que veja, isso não foi conversão, isso foi uma disciplina. Foi bom? Deixar de fumar é excelente. Mas veja, isso não é conversão, isso é disciplina. Entende? É o que Paulo falou aqui. Olha só. Toda a escritura é inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, né, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Essa é a transformação, porque o véu é retirado. Então, obviamente, se o véu é retirado, você passa a enxergar a palavra. E aí a palavra passa a te instruir. Então não é seguir ordenanças de homens. Está entendendo, né? Muito bem. 2 Tessalonicenses 2, 16 e 17. E o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, e nosso Deus e Pai, que nos amou, veja, e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Percebeu? Conversão é isso aqui. Não é ser religioso. É você ouvir a palavra, consequentemente ter a revelação e, consequentemente, o terceiro passo é ter a transformação. Entende? É você ser confirmado em toda boa palavra e boa obra. Entende? Aí você vai perguntar, mas irmão Cristiano, quer dizer então que se eu fizer obras más, né, eu não sou convertido? Veja, amado, depende. Tá? Por que depende, irmão Cristiano? Porque, veja, o verdadeiro convertido que alcançou esse terceiro passo, ele não vai aprovar as obras da carne, por exemplo. Entende? Mas veja, eventualmente, mesmo convertido, um filho de Deus pode praticar o mal. Não deve, mas eventualmente pode. Porque a carne é poderosa, né, contra a nossa própria vida. Né? A natureza humana ela tem as suas implicações, as suas demandas, os seus desejos negativos. E se nós não vigiarmos, a gente acaba caindo nesse sentido negativo, né? Apesar de sermos convertidos. Pode acontecer? Eu não vou tapar o sol com a peneira. Pode sim. Mas veja, a verdadeira conversão nos dá suporte para que possamos lutar contra as obras da carne. Então, veja, não é que você sendo convertido e você sendo confirmado em boas obras, você nunca vai errar. Não existe isso, amado. Nenhum ser humano, do ponto de vista da carne, é infalível. Claro que não. Sabe? Mas uma coisa é você ter as obras más e aprová-las. Aí sim não tem conversão. Por isso que eu falei que depende. Porque se uma pessoa diz que é de Cristo, mas ela aprova a prática do mal, ela tem a prática má como algo recorrente na sua vida e ela gosta, ela tem prazer, amado, isso aí não é conversão. Eu até desconfio se essa pessoa é filha de Deus de verdade ou não. Tá? Então veja, o verdadeiro filho de Deus e verdadeiramente convertido nesses passos que vimos até agora, ele não aprova as obras más. Eventualmente ele pode fazer por descuido. Porque o mal, amado, está aí. O que é o mal, irmão Cristiano? É um demônio que está voando? Não, o mal é a carne. Romanos 7, do 15 ao 20. Observe só. Porque o que faço não o aprovo. Aqui Paulo está falando não só dele, tá? Mas no sentido geral. Ele está falando genericamente de toda a humanidade. Ou seja, Paulo está falando de uma tendência. Tá? Aqui ele não está falando exatamente dele, mas de uma tendência de todos os homens, todas as pessoas, toda a humanidade. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Está percebendo o ponto? Você aborrece as obras más, mas eventualmente você faz. É o que Paulo está falando aqui. Eu não aprovo. Por que você não aprova? Porque você é filho de Deus. Você não aprova porque você é convertido. O convertido verdadeiro ele não aprova. E se faço o que não quero, eu consinto com a lei que é boa. 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, o pecado é o desejo que a carne tem de praticar o mal. Nesse contexto é isso. Tá? 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, Paulo frisa, né? Porque em nós habita o Espírito, amado.
Então você não pode falar que em você não habita o bem. Entende? Por isso que Paulo deu essa corrigida ali na sua escrita, né? Eu sei que em mim... Aí ele, opa, peraí. Na minha carne não habita bem algum. Porque é claro que em nós habita o bem. O Espírito Santo habita em nós. Mas do ponto de vista da carne, não. E com efeito, o querer está em mim. Ou seja, o querer fazer o bem. Mas não consigo realizar o bem. Mais uma vez, Paulo está falando de maneira geral, genérica, tá? De uma tendência que ele está falando. 19 e 20. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Percebe que o Filho de Deus, mesmo sendo filho, convertido, sem o véu, transformado, ele ainda assim tem a tendência de fazer o mal? Só que nós temos um suporte do Evangelho para lutar contra isso. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, a tendência da carne de fazer o mal. 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. O que é o mal? A carne, a natureza humana. Perceberam? Então veja, o Filho de Deus, ele ouve, consequentemente tem a revelação, ele ouve com o coração, né? Tem a revelação, consequentemente, ao ser retirado o véu, acontece a transformação, sem aspectos religiosos, não é disciplina, não é seguir mandamentos, proibições, imposições, é ser verdadeiramente transformado. O Filho de Deus, mesmo transformado, mesmo convertido, ele tem a tendência de fazer o mal por causa da carne, mas nós temos o suporte para lutar contra ela. Entende? Por quê? Porque a verdadeira conversão nos leva a querer sempre agradar a Deus. Ainda que a carne queira nos levar para um lado negativo, a nossa tendência como filhos verdadeiros e verdadeiramente convertidos é buscarmos agradar a Deus. Eu quero encerrar então com Colossenses capítulo 1, versículos 9 e 10, Nova Versão Internacional. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios, olha só, do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Olha a oração de Paulo. Eu oro para que vocês alcancem isso, o pleno conhecimento, toda a sabedoria e o entendimento espiritual. Consequentemente, versículo 10. É isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor. Percebeu a transformação? Quando você obtém todo o conhecimento da graça, quando o véu é retirado, percebe? Você é verdadeiramente liberto. É isso aqui que acontece. Não é religião, repito, reforço. Não é ser religioso, não é frequentar templo, não é viver em sacrifícios, não é disciplina religiosa. É transformação. Isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Está vendo? É o que nós estamos buscando exercer aqui. Crescer sempre no conhecimento de Deus, exercitar a nossa vida no conhecimento da palavra, para que possamos sempre discernir da melhor maneira possível. Sempre ter um discernimento perfeito do Evangelho, para que possamos exercer as boas obras sem sermos religiosos. Não precisamos disso. A verdadeira conversão é isso aqui. É você ouvir a palavra com o coração, é você obter a revelação da graça, consequentemente, obter a transformação pela retirada do véu e viver nas boas obras. É simples assim. Não é complicado. A religião que complica tudo. O Evangelho é simples. E é um chamado para todos nós que somos filhos do Senhor. Glórias a Deus pela revelação da tua graça e pela verdadeira conversão que já obtivemos. Graças a Deus.